Você sabe o que um optometrista faz? Não, Nem ideia? nem tem ideia. Nunca deve falar nisso. Tenho a maior noção. A profissão realmente não é assim tão conhecida pela população, mas tem uma importância que muita gente nem imagina. Quem se arrisca? Olho, né? Óculos, tá? Não? É aí que mora o engano. Oftalmologista e optometrista não desempenham a mesma função. Um olho doente precisa de um oftalmologista que dê o remédio, ou que corte, enfim, ou que peça um exame invasivo. Esse é o oftalmologista. Porém, quem avalia de forma precoce se há ou não uma alteração dessa ordem é o optometrista. No mundo inteiro é assim. Para entender de forma bem simples, o optometrista é aquele que no passado era chamado por nossos pais e avós de oculista. Culturalmente as pessoas buscam o oculista, né? Pouca gente fala em oftalmologista, mais agora, mas antigamente se procurava o oculista. O oculista sou eu, não o oftalmologista. Vamos explicar melhor. O profissional especializado em optometria estuda os problemas da visão não patológicos sobre o ponto de vista físico. Ou seja, para ter o diagnóstico, não é preciso usar nenhum método invasivo ou dilatar a pupila, por exemplo, que é uma prática bem comum nos consultórios de oftalmologia. O Dr. Ricardo Bretas se especializou na área e hoje faz parte do Conselho Mundial de Optometria. Ele conta que, por pura falta de conhecimento mesmo, muitas pessoas procuram por engano o tratamento com o oftalmologista, quando o caminho deveria ser outro. 75%, 80% da população tem erro refrativo, precisa da correção visual e não tem anomalia patológica. O oftalmologista atua quando ele tem que manipular, por exemplo, uma placa de corioretinite formada no fundo do olho, ele vai utilizar laser, enfim, vai utilizar os conhecimentos de medicina. Pelo consultório, ele tem vários equipamentos capazes de identificar a raiz do problema. Nós testamos e olha só a conclusão do exame. Tem o que a gente chama de anisometropia amblíope do olho direito. Hipermetropia, traduzindo? No olho esquerdo, sim, miopia no olho direito. Nesse outro equipamento, fizemos o teste das letrinhas, aquele bem conhecido por todos. E com uma lente especial, consegui enxergar perfeitamente com o olho direito, algo que já não era possível há muitos anos. Você tem hiperatividade do hemisfério direito. Significa dizer que seu nível de concentração tem que ser muito alto para você manter a informação, senão você se perde. Verdade. Sim. O problema é que a medicina preventiva no Brasil ainda não é adotada como uma cultura e a grande massa da população não tem acesso, por exemplo, a esse tipo de profissional. Quando ele atuar dentro do Sistema Único de Saúde, você vai ver essas filas diminuírem muito. No extremo norte do país existe até bem pouco, de 2002, eu vou te dar uma coisa um pouco atrasada, oftalmologista para cada 363 mil habitantes. Quando esse cara chegar no último da fila, ele deve ter morrido há uns 10 anos já. E um último detalhe importante, mas que faz toda a diferença. Alguns diagnósticos incorretos podem acarretar consequências irreversíveis. Às vezes, um erro mínimo é capaz de provocar uma série de distúrbios, cefaleia, mal-estar, não dormir bem. Tudo isso está ligado à visão. A profissão pouco conhecida chegou à justiça depois que um profissional decidiu pleitear algumas ações que não competiam ao optometrista. A decisão da 7ª turma manteve sentença de primeira instância que proibiu o autor da ação de exercer a medicina na área de oftalmologia. O assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria comentou o assunto. Um profissional recorrente que veio a sucumbir, a perder o recurso, e não consta informação de que ele seja um profissional com formação de nível superior, né? Ele não tem um bacharelado até que se informe o contrário. Ele é um profissional ou prático, ou um profissional com algum outro tipo de curso que ele se sentiu, infelizmente, habilitado
né, para exercer essa atividade. O profissional procurou a justiça, mas os argumentos não foram aceitos já em primeiro grau. Inconformado com a sentença, ele apelou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E esse profissional defendeu o seu ponto de vista. E o juiz de primeiro grau, o juiz lá da Seção Judiciária da Justiça Federal do Mato Grosso, reafirmou que o óptico prático não pode exercer função da oftalmologia. Ou seja, ele realiza a confecção da lente, mas ele tem que seguir a prescrição médica. A decisão da 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi unânime. Baseados no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores proibiram o profissional de prescrever óculos ou lentes para pacientes e também de exercer a medicina na área da oftalmologia. Esse processo chegou ao tribunal, foi ao Ministério Público Federal, que se manifestou pela confirmação dessa sentença, e indicando, inclusive, o pronunciamento do Supremo em relação àquele decreto de 90 e um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça do ministro Herman Benjamin, conduzido esse pronunciamento pelo ministro Herman Benjamin, em que Sua Excelência toca no ponto da saúde pública. Todos nós precisamos da conferência por um profissional da medicina se a lente que nos foi feita para corrigir um defeito de visão, ela está correta do ponto de vista médico. Apesar disso, o representante do Conselho ressalta que a realização de exames oftalmológicos é fundamental para traçar um diagnóstico correto. Infelizmente, nós temos uma fila de média 2,5 a 3 anos de espera para um paciente chegar ao atendimento de um médico oftalmologista e quase 90% dessa fila precisa apenas de um par de óculos ou de alguma orientação que um profissional que cuida do atendimento primário da visão pode dar a esse paciente. E esse paciente, além de não estar sendo tratado também no tempo devido, e isso gerando desde evasão, repetência, evasão escolar, até problemas de limitações laborais, ele está também ocupando a vaga nessa fila para atendimento médico de uma pessoa que está lá no final da fila com um glaucoma ou com uma catarata, que ele vai chegar nessa fila depois de 3 anos, com a visão muito debilitada ou até cego. A decisão do TRF1 foi além. Destacou que a matéria está regulada pelos decretos 20.931, que estabelece ser terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, e também o decreto 24.492, que diz ser expressamente proibido ao proprietário, sócio-gerente, óptico prático e demais empregados do estabelecimento escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau. Não há que se discutir que o profissional óptico prático não pode realizar consultas e nem pode elaborar lentes, confeccionar lentes sem prescrição médica e sem a fiscalização do profissional médico.